Jornal de Caxias. Declarações impactantes do prefeito Daniel Guerra marcam coletiva de imprensa. Um espaço que acolhe a comunidade com diversas atividades culturais gratuitas. E tem também a previsão do tempo para os próximos dias. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Caxias. Olá! Um exemplo inspirador de inclusão social que acontece aqui em Caxias do Sul. Diversas oficinas culturais têm o objetivo de incluir pessoas com deficiência ou não no mundo da arte. Conheça as oficinas que são oferecidas para a comunidade e tem até algumas que são gratuitas. Há 2 anos, Roberta ministra aula adaptáveis para pessoas com deficiência ou não. Ela explica que o Espaço Ser agora conta com diversas parcerias para mostrar que qualquer tipo de atividade cultural é possível. Então, aí disso, eu comecei fazendo parcerias, montando oficinas e hoje tem vários profissionais que utilizam do espaço para essas atividades. O espaço é um espaço para as pessoas se divertirem, usarem da cultura, mas também é para pessoas, não digo só com deficiência, pessoas para corpos diversos. Qualquer pessoa que queira fazer uma atividade cultural ou sair de casa, sair da sua rotina, está com o espaço à disposição. O espaço proporciona diversas atividades, desde danças, aulas de instrumentos musicais e outros tipos de expressões culturais. De atividades, nós temos a aula de dança flamenco, de violão e cavaquinho, dança de salão, as oficinas do projeto Dancei, que essas são gratuitas, essas específicas, todos os sábados. Também tem a aula de zumba, né, que é a sensação do momento, quem quiser fazer também. Tem uma profissional de reiki terapia, que também é um outro viés, mas é um viés que eu acho que está incluso, porque para você estar bem, você tem que estar bem em todos os seus âmbitos, né? Tem o curso de arte e expressão e também um espaço apropriado para quem quiser alocar e fazer seus cursos, suas oficinas, também está à disposição para isso. Letícia adaptou aulas de flamenco para ensinar Roberta. Disso surgiu a amizade e o convite para trabalhar no espaço. Então a Roberta ela foi fazer parte de uma dessas oficinas, que era uma semana, assim, todos os dias de noite. E aí a professora acabou me ligando, dizendo que a gente receberia uma aluna especial e que ela pediu então para mim trabalhar como monitora. E aí eu tentava adaptar, né, na verdade, alguma coisa de movimentação que ela ia fazendo, e eu passava mais exclusivo com a Roberta, vendo ali o que a gente conseguiria fazer, né. Tanto é que teve uma das atividades que eu saí correndo e voltei com 2 cabos de vassoura para ela conseguir fazer a movimentação, né. A gente também fez movimentação de pé, ela colocou então um sapato em cada mão e ela ficou sentada no chão, fazendo toda a movimentação que se faz com pé, de golpe, salto, assim, com a mão, né? Para fazer essa ideia de movimentação, então bem na ideia de adaptação. A diversidade que o Espaço Ser proporciona é o que motiva a Letícia, que mostra muita felicidade em afirmar que a dança é para todos, só basta querer. Isso é o bacana, assim, é trabalhar a diversidade, não precisa necessariamente ser deficiente ou ter a mesma deficiência que a Roberta. Esse é o bacana, a gente poder ver vários lados e várias possibilidades dentro de uma coreografia, né? A gente está trabalhando várias opções do que se pode fazer de movimentação. Então, esse é o bacana, a gente abrir portas e ver quem vem e ver quem sente a vontade para fazer, para a gente mostrar que é possível qualquer pessoa dançar, basta querer, né? Diferente das atividades físicas e culturais que serão ministradas no espaço, Michele vai trabalhar com o interior das pessoas. E essa união de opostos é muito boa para manter o equilíbrio das pessoas. E terapia reiki pode estar agregando, sim, uma atividade cultural que faz muito bem, só se beneficia também. Terapia da alma e terapia do corpo, porque a gente tem que buscar isso. Essa parte cultural que nos acrescenta ao nosso benefício como prazer, e a nossa parte espiritual, né, que nos acrescenta nosso benefício como amor próprio, conhecimento próprio, para equilibrar, se sentir bem, e eu acho que casa muito bem essas 2 atividades.
Para Roberta, dificuldades existem e que as pessoas não devem desistir, e que a cultura está sofrendo muito por causa da atual situação econômica do país, mas ela enxerga isso de outra forma. Eu vejo assim que a pessoa, na primeira dificuldade que aparece, na crise, que agora é a situação do momento, eles deixam de lado essa parte cultural e a parte de diversão das próprias pessoas. E eu acredito que, deixando isso de lado, só vai agravar a crise. Mais da metade das agendas médicas foram canceladas nesta sexta-feira em função da paralisação de médicos que atuam em serviços públicos de saúde do município. 13 unidades básicas de saúde registraram paralisação total desses profissionais e 21 tiveram paralisação parcial. Além disso, mais de 1.000 consultas foram canceladas nas UBSs e Centro Especializado de Saúde, o CES. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Daniel Guerra realizou uma coletiva de imprensa no Salão Nobre da Prefeitura. Por mais de 2 horas, o prefeito respondeu diversas questões sobre assuntos muito discutidos atualmente na cidade. Com declarações incisivas sobre assuntos polêmicos no município, o prefeito afirmou que sua gestão está ao lado da legalidade e da população. E nesse sentido, nós precisamos pontualizar que nossa administração é do diálogo sim, mas do diálogo com a legalidade. Não haverá, e nem houve, nem haverá, em momento algum, a administração sentar ou dialogar com qualquer segmento ou pessoa que queira trabalhar o diálogo na margem, na linha da ilegalidade. Por mais de 2 horas, o prefeito Daniel Guerra falou sobre a greve dos médicos, a paralisação da Visate e outros diversos assuntos latentes em Caxias do Sul. O prefeito afirmou que em sua administração tem como prioridade e que qualquer ação fora da lei é repudiada. Nós estamos trabalhando primeiro em defender e estar ao lado da população. E por isso, de nós sermos enérgicos com qualquer greve ilegal, a exemplo do que tivemos com os médicos e a exemplo do que tivemos na questão do transporte coletivo de Caxias do Sul. Setores essenciais como saúde e trânsito, para ele, estão sendo prejudicados por irresponsabilidade e que sua administração vai trabalhar muito para que a população não seja prejudicada. Nós estamos fazendo os contingenciamentos, vamos estar fazendo tudo o que estiver ao alcance da administração para minimizar este impacto negativo, impacto esse gerado por pessoas irresponsáveis num setor e em setores essenciais como é a questão da saúde e o transporte coletivo. O prefeito considera as manifestações do transporte e dos médicos irresponsáveis e que essas paralisações estão prejudicando a população e por isso ele vai tomar devidas providências, principalmente no transporte público. Nós primeiro estamos acionando juridicamente para punir a Visate por quebra de contrato. Além disso, nós estamos já fazendo todas as medidas de contingenciamento para que a população sofra minimamente o impacto de uma eventual greve na semana que vem. Já temos essas medidas, inclusive na data de ontem, empreendedores com mais de 200 veículos disponibilizaram a possibilidade de fretamento sem custo, para ajudar e em sensibilidade à população de Caxias do Sul. Nós, por óbvio, teremos que ver se concretizar a ilegalidade da greve, e havendo a ilegalidade da greve, então nós colocaremos em ação os contingenciamentos que estamos já prontos para fazê-los. Um dos assuntos mais falados em Caxias do Sul no mês de março foi o pedido de renúncia do vice-prefeito Ricardo Fabres no dia 6 de março. Mas no dia 21, Fabres desconsiderou esse pedido na tribuna da Câmara de Vereadores. Para o prefeito, a decisão protocolada no início do mês é o que está valendo. Que esta manifestação que ele fez através de documento pedindo a sua renúncia, ela foi por um ato pessoal, exclusivamente por motivos dele, por não gostar da vida pública e de forma irretratável, como ele mesmo disse. E este documento é o que vale, e nós respeitaremos
a decisão expressa por ele neste documento. Então, a partir de abril, o Fabris não trabalha mais para a prefeitura. Por desejo dele. A retirada das entidades dos pavilhões da Festa da Uva foi a pedido do prefeito Daniel Guerra, que explicou os motivos de sua decisão, alegando que a área deve ser utilizada para o lazer da população. O Parque Festa da Uva precisa se tornar um local de lazer para as famílias de Caxias do Sul. Não só de lazer, mas também de fomento para práticas esportivas e culturais. O Parque Festa da Uva precisa ter vida, não só na Festa da Uva, mas em todos os dias da cidade, do ano em nossa cidade. Então há um grande projeto, um planejamento sendo traçado e em breve já executado, que é que as ocupações dos espaços se deem com atrativos, e estes atrativos eles não podem estar com as portas fechadas, porque senão as réplicas passam a ser apenas uma maquete em tamanho real. As réplicas não podem ser apenas uma maquete em tamanho real. Elas têm que ser algo que as pessoas possam interagir com os atrativos. Esse é o conceito do turismo. E a essência de um atrativo é que ele tenha horário comercial e de eventos e de final de semana, para que as pessoas possam não só ir uma vez, mas voltar. Além do horário e eles estarem abertos, a necessidade que sejam atrativos que tragam o turista, primeiro o próprio caxiense e depois o próprio turista. Então há toda uma remodelação, toda uma reestruturação e também muito importante, antigamente os espaços eram ocupados por aqueles que eram amigos do rei ou amigos do presidente ou amigos do prefeito ou dos partidos. O espaço público ele tem que ser para todos. Nós, então, adotaremos a ocupação como determina a lei, de forma democrática e de forma a oportunizar a todos. E este expediente ser de forma legal, através do chamamento público, né, onde todos possam se colocar à disposição, dentro das diretrizes que estarão sendo estabelecidas pela empresa Festa da Uva. Dentre elas, que este local, esta réplica, seja aberta ininterruptamente nos horários comerciais. Desculpa que era para finalizar, mas eu tenho mais uma pergunta então referente. O senhor vai retirar mais entidades que estão lá? Temos um outro veículo de comunicação que tem uma casa lá. E o senhor como é que vai proceder com nessa questão? Olha, a medida ela é igual para todos. A administração pública ela é igual para todos. E todas as situações serão tratadas da mesma forma. E nós, neste momento, o que a empresa Festa da Uva está fazendo é de forma muito respeitosa, explicando para todos aqueles que hoje estão lá há um longo tempo ou menos tempo, de que há este grande projeto a ser feito. Ninguém está sendo... as pessoas não estão sendo retiradas, né? As pessoas está sendo dita a elas este grande projeto e a necessidade que temos de implantar este projeto que venha a dar mais e venha a se tornar de fato um atrativo para os caxienses e para os turistas. E então a regra é para todos, né? E esta é a determinação, inclusive a diretriz da administração e que está sendo inclusive seguida pelo Conselho de Administração e os senhores diretores. Lógico, respeitando-se toda a legalidade, num eventual contrato que possa se ter, a administração vai respeitar a legalidade em havendo, mas esta é a diretriz que tem dentro da administração da empresa Festa da Uva. Neste final de semana, palestrantes explicam, através da história de nosso próprio país, as reformas e mudanças que estão sendo discutidas na política atualmente. A atividade acontece no Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista. Bom, o curso que nós vamos ministrar consiste a respeito da história do Brasil republicano e aborda temas relacionados no campo da história social e da história política sobre o papel dos movimentos sociais, dos atores políticos e sociais dentro dessa trajetória. Quais são os avanços, entraves, quais são os desafios pelas quais
tais grupamentos puderam atuar na história do Brasil, desde o decorrer da década de 20, onde você tem uma mobilização muito grande do movimento operário, do movimento sindical, até o decorrer do final da década de 30, 40, com o processo de redefinição dos atores sociais e, por conseguinte, a consecução do movimento estudantil, o realinhamento dos partidos políticos e, ao mesmo tempo, como é que dentro do processo do regime ditatorial, civil-militar e, ao mesmo tempo, no processo de redemocratização, como é que essas forças se comportam? Quais são os desafios para esses grupamentos sociais e políticos existentes na sociedade? Dentro da conjuntura nacional que vivemos hoje, isso é muito atual. Qual a importância para as pessoas saberem desse curso? Em primeiro lugar, que eles têm que ter a consciência que são atores políticos, né, dentro dessa gama de acontecimentos que estão acontecendo. Estamos tendo a reforma da Previdência, que retira bastante direitos e ainda tenta nivelar homens e mulheres para terem a mesma contribuição. Imagine só, fazer com que homens e mulheres contribuam de forma ininterrupta há 49 anos. É um assinte, um achaque ao conjunto dos trabalhadores brasileiros. E queremos mostrar, a partir dessa perspectiva histórica, que o povo, quando organizado, ele conquista seus direitos, ele conquista uma série de demandas que eles possuem através de reivindicações e pleitos. A mesma coisa, estão tendo as terceirizações, né, onde há a precarização dos direitos voltando ao patamar da Primeira República, do Segundo Reinado. Queremos mostrar que com um povo organizado através do movimento sindical forte, com demandas e pleitos, é possível se avançar em direitos, tal qual a moderna CLT, com todos os avanços de direitos sociais. É isso que nós vamos mostrar no conjunto da palestra que teremos a partir das 9 da manhã, seguindo até em torno do meio-dia, meio-dia e meia, e depois na segunda etapa com um grande historiador no campo da história econômica chamado Cássio Moreira, onde ele vai abordar justamente sobre as características da economia brasileira, desde a era Vargas até o governo de Dilma Rousseff. E chegou a hora de saber como fica o tempo aqui em Caxias do Sul e também no litoral gaúcho. Acompanhe as informações completas a partir de agora na previsão do tempo. Esse sábado aqui em Caxias do Sul deve amanhecer nublado e intercalar com aberturas de sol durante todo o dia, mínima de 13, máxima de 24 graus. O domingo também deve amanhecer nublado, mas com diminuição de nuvens no céu até a noite, mínima de 14, máxima de 26 graus. Já em Torres, no litoral gaúcho, o sábado deve amanhecer ensolarado, mas deve ter períodos de tempo nublado durante a manhã, possibilidade de chuva para a tarde ou para a noite. As temperaturas por lá devem ficar entre 20 e 27 graus. Já o domingo deve intercalar entre tempo nublado e aberturas de sol durante o dia, chance de chover à noite, mínima de 20, máxima de 27 graus. Essa edição do Jornal de Caxias vai ficando por aqui, mas não esqueça que você pode ajudar a fazer o nosso telejornal. Tem alguma situação incomodando ou que mereça destaque aí no seu bairro, ou alguma crítica ou elogio que você queira fazer? Manda pra gente. Pode ser pelo WhatsApp no 996008970 ou por nossas redes sociais. Basta procurar por Jornal de Caxias no YouTube, Instagram ou Facebook. E além dos meios sociais, a gente também pode receber a sua ligação em nossos telefones fixos. Anote os números 32028166 ou 32028167. TV Caxias, a TV da comunidade.